Vamos falar agora sobre o método trapezoidal implícito, que é destinado à resolução de equações diferenciais ordinárias. Então, a gente pode ter uma equação do seguinte tipo aqui: dy dt igual a f de t, y. Então, isso aqui seria, né, uma equação cuja incógnita seria y, que é uma função de tal forma que, quando a gente deriva ela em relação ao tempo, a gente obtém a função f. Tá? Então, esse método ele visa encontrar o conjunto de pontos, certo, y, de tal forma que satisfaça essa equação 5.52. Para a gente visualizar o processo, vamos usar essa figura aqui. Então, a gente tem uma curva aqui que mostra os valores de y em função dos valores de t. Tá? Então, o que esse processo busca? Ele visa encontrar todos esses pontos aqui que compõem essa curva y aqui. Tá? Então, ele é um processo sequencial. Então, se eu quiser o ponto y de i mais 1, eu vou precisar do ponto yi. Tá? Então, para cada intervalo de tempo, a gente vai encontrando o valor de y até o final. Então, esse é um problema de valor inicial. Por quê? Porque o primeiro ponto da curva, que seria esse daqui, onde a gente tem t0 e y0, certo? Esse y0 ele já tem que ser conhecido. Tá? Então, dependendo do problema que você vai resolver, seu primeiro valor ele já tem que ser conhecido para ir achando sequencialmente os demais pontos. Outra variável que aparece no processo é o passo de simulação representado por essa letra H. Então, o H ele vem ser o quê? É a diferença de tempo entre TI e TI mais 1. Tá? Então, você pode estabelecer esse seu passo de simulação como sendo um centésimo, um milésimo, o valor que você quiser. Tá? Então, dependendo da frequência desse sinal, quanto mais alta a frequência, esse passo de simulação vai ter que ser menor. Certo? Porém, em muitos casos, um milésimo assim já costuma resolver já. Certo? A desvantagem de colocar um passo de simulação muito pequeno é a quantidade de pontos que ele vai gerar, que muitas vezes pode pesar na memória. Então, o processo ele vai começar no tempo t0 até o tempo final que você estabelecer, variando com o passo h, que é a diferença entre a cada instante de tempo. Tá? Então, a gente vai obter desde o y0 todos os valores de y até o nosso y final. Esse que vai ser o processo. Então, vamos achar de forma sequencial todos esses valores de y para cada valor de t, seguindo o passo h. Entre os diversos métodos de resolução de equações diferenciais, o método trapezoidal implícito ele é da categoria preditor-corretor. Então, o que significa isso? Primeiro, a gente vai fazer uma previsão do valor a ser encontrado na curva y, depois a gente vai ter que corrigir esse valor. Tá? Então, esse método ele é regido basicamente por essas duas equações, a 5.53 e a 5.54. Então, o que quer dizer a equação 5.53? Então, ela está dando o valor de y mais 1 em função de yi, ou seja, do valor anterior de y, e também em função do passo h. Então, aqui tem essa letra P de preditor. Então, isso aqui é a previsão. Tá? Então, eu estou prevendo quem é o valor de y mais 1 em função de yi, que é o valor anterior de y, que já é conhecido. Então, vamos ter em mente isso aqui. yi é conhecido. Então, eu estou prevendo quem é o próximo valor da curva, que é y de i mais 1. Feito isso, agora eu vou ter que corrigir para ver se esse valor previsto ele foi correto. Então, vem a segunda equação aqui, a 5.54. Então, o que ela está dizendo? Que o valor de y de i mais 1 vai ser aproximadamente tudo isso daqui, que depende tanto de y anterior, do passo da simulação e do valor da função f. Tá? Então, a gente botou essa letra C de corretor, então. Então, como é que eu sei que essa previsão aqui, que foi feita aqui pela equação que ele fornece o valor de P, para saber se ele está correto? Então, vamos notar que esse valor de P
a gente insere ele dentro da equação do corretor, aqui dentro. Tá? Então pode ver que tem uma letra P aqui, esse P aqui é o dessa equação. Aí a gente vai fazer o seguinte, essa previsão ela só vai estar correta se o valor do corretor ele for muito similar, muito próximo ao valor de P. Tá? Então o valor de P e C eles têm que ser praticamente iguais. A gente adota uma tolerância. Tá? Então você pode adotar a tolerância de 1 milésimo, por exemplo. Tá? A diferença entre P e C. Então, se satisfez a tolerância que você estabeleceu, então o valor de y mais 1 está correto e você vai adotar o valor de C como a solução para y de i mais 1. Então, feito isso, né, primeiro a gente prevê, depois a gente vai corrigir. Então, como é que é essa correção? A gente vai definir essa variável delta, que é o módulo da diferença entre o preditor e o corretor, ou seja, entre P e C. Então, é estabelecido o seguinte, se o delta for menor ou igual à tolerância, o valor de y de i mais 1 vai ser o próprio valor do corretor. Certo? Então, aí você já pode calcular o próximo ponto, que aí o problema está satisfeito aqui, para esse ponto aqui. Se não, o que acontece? O valor de C passa a ser o valor de P, certo? O valor que você corrigiu vai ser o seu novo preditor, e aí você vai calcular um novo corretor usando novamente essa equação do corretor aqui. Tá? Então, você vai fazer o quê? Você corrige em função de P. Se o delta não for menor ou igual à tolerância, certo? A gente sabe que o C vai ser igual ao valor de P. Então, esse C que você achou, ele vai vir aqui para dentro, no lugar do P, e calcular novamente. E aí fazer esse teste de convergência. Tá? Então, esse valor de corretor ele vai ficar varrendo. Se não satisfez, esse C volta a ser o P. Então, por isso que ele é um método iterativo também. Certo? Ele é sequencial, só que ele vai fazendo essas iterações dentro dessa equação 5.54 aqui. Tá? Então, obviamente, você pode definir o limite de iterações, o número máximo de iterações que ele pode ficar, certo? Porque dependendo da equação que você colocar, né, ele pode ficar nesse loop aqui e não sair mais. Tá? Mas, obviamente, você pode impor um limite de iterações e também diminuir, por exemplo, a sua tolerância, aumentar a tolerância, por exemplo, então pode ser outra questão. Tá? Só que isso aí depende da natureza do problema. Tá? Então, só repetindo aqui, né, o método usa essas duas equações aqui. Certo? Primeiro a gente prevê, certo? O valor de y de i mais 1, depois a gente corrige. Então, pega esse P, joga ele aqui para dentro, faz essa correção. Aí a gente pega essa diferença entre o preditor e o corretor. Se esse delta, a diferença, né, for menor que a tolerância, quer dizer que a nossa correção está correta que a gente fez. Que o y de i mais 1 ele passa a ser o valor do corretor. E aí a gente passa a achar o novo valor de y, o próximo ponto da curva. Se não, certo? Esse corretor aqui ele passa a ser o preditor, vem para o lugar de P e acha um novo corretor. Certo? E aí fica esse loop em cima da equação do corretor. Tá? Então, no próximo vídeo, né, a gente vai mostrar um algoritmo, certo? Para esse método aqui, certo? Vamos visualizar esse algoritmo e vamos aplicar um exemplo para a gente poder simular através desse método.